no ponto final da sua postura, com certeza essa pessoa não pode ter salvação e ter vida eterna. Dentro desse contexto, se um pecado não necessariamente ou não faz a gente perder a salvação, um suicida pode se salvar? Então vamos lá. Porque tem gente que bota esse versículo e não tem, né? Os suicidas não herdarão o reino do céu. Não tem esse versículo, né? Não tem. Então, quando a gente pensa em suicídio, nós estamos falando de diversas coisas diferentes, né? Então, o que acontece? Você tem, curiosamente, muitos textos na Bíblia de pessoas escolhidas por Deus, que andaram com Deus e que pediram para morrer. Talvez os exemplos mais assim significativos que a gente pode lembrar, você vai ter, por exemplo, Jeremias falando: maldito dia em que eu nasci. Por que ele está odiando o fato dele estar vivo? O próprio Jó diz a mesma coisa, né? Maldito até o dia que foi contar para minha mãe, né? Anunciar, né? Por que eu não morri no ventre materno, né? Você vê Elias dizendo para Deus, né? Deus, mata-me agora, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E você vê Jonas, depois de Deus perdoar Nínive, ele fala: melhor é morrer do que viver. Então, o texto bíblico é muito interessante, porque ele mostra, diferente dos livros da história humana, que pintam sempre os seus heróis de uma maneira maravilhosa, os protagonistas dos textos bíblicos são mostrados na sua fragilidade plena. Então, quando mostra esse pessoal que chegou numa situação limite e pediu para morrer, a gente vê o retrato real da condição humana. E aí o que acontece? Pessoas que tiram a sua vida, elas fazem isso de maneira muito variada. Por exemplo, tem gente, que eu já sei de casos específicos, que morreu sem querer. O cara errou a dose de remédio. A pessoa tem problema mental, a pessoa cometeu um equívoco ou até entrou numa situação de surto onde não tinha condições de entender o que estava fazendo. Há pessoas que passam por um processo de dor tão fora de si que, na verdade, eles não estão nem querendo tirar a vida, eles estão querendo aliviar a dor e não têm a devida percepção do que estão fazendo. E existe suicídio causado por um caminho de afastamento de Deus, de pecado e de maldade. Nesse caso, você tem um exemplo, por exemplo, do próprio Saul, que vai fazer isso, e o exemplo mais emblemático é do próprio Judas, né? Aí você vê que, então, o suicida, cuja morte representa uma trajetória de rebelião, de oposição a Deus, onde ele chega no ponto final da sua postura, com certeza essa pessoa não pode ter salvação e ter vida eterna. E eu conheço pessoas até que passaram por uma situação de ameaça assim, até por estarem sob domínio de forças malignas, de poderes do mal, né? E então, é claro, mas não podemos dizer que todos os casos sejam a mesma coisa. Até porque nós vamos ter algumas coisas na Bíblia que chamam atenção. Dentro dos casos de pessoas que, vamos dizer, provocaram a própria morte, além do Saul e além do próprio caso do Judas, nós temos a história de Sansão. E é curioso que na história de Sansão, o que a gente Deus deu uma força ali, né? Deu uma mãozinha. Então, ele falou: morra eu com os filisteus. Então a gente tem uma linha muito tênue quando a gente fala de tirar a vida, porque você tem a pecaminosidade extrema, a fuga e o desespero de lidar com a vida, ou uma atitude de coragem extraordinária. No caso de Sansão, vamos dizer, ele se sacrifica. Você percebe que a linha é tênue entre um herói que entrega a vida, alguém que foi lá, no Titanic, que está afundando, e o sujeito falou: não, dá aí o meu lugar para a fulana e para a criança e eu fico aqui. O sujeito se suicidou, ele vai estar condenado porque ele não aproveitou a oportunidade. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E, para a gente ir mais longe ainda, quando você lê lá João 10:18, Jesus diz o seguinte: ninguém tira de mim a minha vida, mas eu a dou, eu entrego. Então, num certo sentido, Jesus se fez morrer por nós.
pela razão mais sublime possível e fundamental. Então, eu conheço pessoas, histórias de pessoas, que se permitiram morrer antes por uma razão nobre, de heroísmo, de benefício para os outros. Então, existe, o que a gente pode chamar, se a gente puder dar esse nome, de um suicídio virtuoso em favor de uma causa de pessoas né, que são beneficiadas, e é claro que as pessoas dessas não estão sendo condenadas por isso. Existe o caso de pessoas que não conseguiram lidar com a dor, existe o caso de pessoas que... Que a gente viu até pastores se suicidando, né, por causa de depressão, essas Exatamente. coisas. Né? Às vezes é uma questão de enfermidade, né? A pessoa não entende, chega um momento que a crise da pessoa é tão acentuada, eu lidei com pessoas assim, e a pessoa depois de um tempo recuperada, ela diz, nossa, eu não consigo entender por que eu pensei e agi daquele jeito, né? E eu conheço pessoas que tiveram tentativas assim, depois de recuperadas, ela chora e fala, mas eu não queria ter feito aquilo. É que realmente aquele momento foi fora do lugar. Então, assim, não vale a pena a gente estabelecer um juízo muito pesado sobre isso, porque a gente não é Deus, a gente não conhece o que passa realmente na situação da pessoa e os detalhes que estão envolvidos, mas não deixa de ser verdade que em muitos casos de suicídio, a pessoa não certamente herdará a vida eterna, em outros casos eu entendo que sim. Tá, boa, boa. A próxima pergunta. Eu sou batista, né? Mas eu conheço e respeito e admiro vários teólogos calvinistas. Tem como lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo, o calvinista e o arminiano? Porque, assim, a primeira coisa que eu acho sobre esse tema não é um tema fácil. Porque senão não teria tanta gente inteligente calvinista e tanta gente inteligente arminiana. Né? Inclusive alguns dos heróis da fé e dos caras top que fizeram coisas incríveis. Então a primeira coisa eu gosto de falar, não menospreze a opinião do outro, porque eu acho que é um tema difícil e ambos têm base bíblica de acordo com a interpretação deles, né? Eu li até um livro do Norman Geisler, chama Eleitos Mais Livres. É interessante o livro, assim, não vou falar que ele bate o martelo que ninguém bate, mas ele pega todas as bases bíblicas para o calvinismo e todas para o arminiano e como cada um interpreta de um jeito. Tem como viver entendendo que, cara, tudo bem, seja calvinista, tudo bem, eu sou arminiano e tá tudo certo? Então, aí se você vai conversar com os calvinistas e com os arminianos, uma boa parte deles vai dizer, não é bem isso que Calvino falou, não é bem isso que Armínio falou, não, ele nunca negou isso, ele nunca negou aquilo, mas independente das possíveis avaliações originais do que eles teriam dito, você tem uma tradição que se desenvolveu de um lado e outra tradição do outro, e nessas duas tradições houve, na proposta calvinista, a ênfase maior na soberania divina. Então, palavras como predestinação, eleição, né, e a rejeição da ideia de livre-arbítrio é muito presente no discurso calvinista predominante, enquanto na tradição que se formou a partir, né, de Armínio, a gente vai encontrar sobre a importância da responsabilidade humana, da liberdade humana, da importância do arbítrio e assim por diante.